Muito bem, 6h34 aqui na Café. É hora do programa Estação Rural com Renato Guimarães. No oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Renato, mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes desta emissora. O nosso abraço hoje vai para o pessoal lá de São Gonçalo, que faz muda de café, até vou visitar eles lá. Vamos lá. Tem o Eli, sua esposa Maria de Lourdes, seus filhos Milen, Fábio, Ivan. E vamos lá. Isauro, sua esposa Nirene, suas filhas Amanda e Dênia, e mais duas, não sei o nome, não lembro o nome. Dona Ilma Brum, seus filhos André, e Felipe e Fabiola, e mais também o João Batista, conhecido como Batista. Então um abraço aí para todo mundo aí, e vou acabar almoçando na casa de alguém aí hoje também, né? Eita! Olha só, gente, o nosso assunto hoje aqui na Café FM é nematóide. Nematóide na lavoura, você sabe o que é? Sabe como combater? Sabe os prejuízos que eles trazem para a sua lavoura? Sabe de tudo isso? Não sabe não? Então daqui a pouquinho o Renato vai falar isso pra gente aqui na programação. Mas antes, é hora da gente saber o mercado da semana. O mercado aí que tá deixando os produtores de cabelo em pé. E muita gente já terminou a colheita, já tá com café aí preparado para ser beneficiado e vendido, mas estão um pouquinho receosos, segurando um pouquinho. Renato, o que tem de novidades ou continua na mesma aí o mercado do café nos últimos dias? Na semana passada nós tivemos altas temperaturas, né, na região cafeira, só vista em épocas de verão. Agora a temperatura baixou e tivemos chuvas na nossa região em boa quantidade. Essa chuva, ela é fora da época. A lavoura já tinha aberto, assim, floradas, na copa, espalhada, não grande coisa. Agora parece que dentro de uns 3 ou 4 dias vai dar uma florada abundante, especialmente nas variedades precoces. Tivemos uma pequena alta nesses 3 primeiros dias da semana, na Bolsa de Nova York, de 220 pontos. Então, o café teve um pequeno ganho na bolsa. O dólar permaneceu estável. No mercado regional, não teve reflexo nenhum nessa pequena alta e nós continuamos com o mesmo preço da semana passada, que já não é tão ruim assim, porque nós estamos num mês difícil, que é o mês de agosto. O duro, R$ 800 e o Café Rio a R$ 730. Destaque para o Café Rio, que a diferença dele é até pequena em relação ao café duro, geralmente é muito maior. Está havendo uma procura muito grande de Café Rio. Os estoques certificados na Bolsa de Londres, que é o Robusta, e na Bolsa de Nova York, eles estão sempre caindo. Aqui no Brasil os negócios estão devagar, estão travados, o produtor só vende aquilo que ele precisa para fazer um fluxo de caixa, e ele não aceita muito os preços oferecidos e só faz negócio para atender uma necessidade urgente. Então a coisa está assim, mas pelo menos o mercado está estabilizado, já não é tão ruim assim. Muito bem, então, R$ 800 o duro e R$ 730 aí o Café Rio no mercado regional, mesmo aí com aumento na Bolsa de Nova York, mas continua aí o preço estabilizado, já é alguma coisa de bom aí, não tá caindo, tá bom. 6h39, como eu disse no comecinho aí do nosso bate-papo aqui, o assunto hoje aqui na Café com o Renato é a respeito do nematóide. Traz consequências, traz prejuízos, tem formas de combater e vamos saber como é que procede todo esse trato aí com a sua lavoura, falando então hoje a respeito de nematóides no cafezal. Primeiramente, o que são nematóides?
Os nematóides são pequenos vermes que atacam as raízes do cafeiro. Então aí, destruindo a raiz do cafeiro, ele acaba com a boca do pé de café. Aí prejudica a absorção, o café não vai pegar água, os nutrientes, reduzindo o desenvolvimento e a produtividade do cafeiro. Esse prejuízo está ligado à espécie do nematóide, tem várias espécies, variedade do café, tipo de solo e idade das plantas. Esses prejuízos, o produtor, tudo aquilo que o produtor não vê, é um prejuízo que está sendo feito debaixo da terra. Parece insignificante, mas não são não. O dado do Instituto Biológico diz que a redução, o nematóide causa a redução de 15% na produção mundial de café. E no Brasil, essa redução é de 20%. Como é que a gente vê o nematóide? Como é que você vai ver ele lá na raiz? A identificação da presença de nematóide exígua em cafezais pode ser feita pelo exame de raízes finas. Aquelas raizinhas finas que estão com umas pelotinhas, umas galhas na raiz, sinal da presença das fêmeas dentro do tecido da raiz. Também pode-se ver o seguinte: agora o pessoal termina a colheita e fica uns frutos de café no chão, chovendo aí uns 45, 60 dias, esse fruto vai germinar e vai dar uma mudinha debaixo do pé de café. E se você arrancar aquela mudinha ali, você vai ver que ali, naquela mudinha que tem raízes fininhas, está cheia de batatinha, que é o nematóide. Aí está mostrando que a lavoura tem nematóide. Por que aparece ali? Provavelmente pelas raízes tenras nas mudinhas e pelo ambiente arejado e úmido, adequado ao desenvolvimento do nematóide, ali próximo à superfície do solo. Então ela acontece mais na superfície do solo, nas raízes mais por cima, que aquelas raízes mais fundas, o nematóide não tem muito poder de atacar. As espécies mais conhecidas são aquelas formadoras de galhas, sendo destacados 3 nematóides: o incógnita, o paranaense e o exígua. Os 2 primeiros são altamente prejudiciais. Eles pegam o sistema radicular do pé de café grosso, pega tudo, chega até matar o pé de café, principalmente em áreas de solos mais arenosos. Então eles aparecem muito no Paraná e São Paulo. Esse é terrível, ele mata o pé de café. Já outra espécie chamada exígua, que está espalhada em nossa região toda, ele também ataca o pé de café, quando a lavoura vai atingindo maioridade. Vão se acumulando, populações dessa lavoura atacando o sistema radicular fino. Esse nematóide prejudica, mas não é limitante. Então, a lavoura com raízes mais profundas, ela consegue conviver com esse nematóide. É lógico que aí o produtor tem que ver essa questão da adubação e tal, mas ele consegue conviver. Essa questão do nematóide, ela é tão grave que o governo, através do Ministério da Agricultura, na hora que vai se formar a muda, ele exige que o produtor registre o viveiro no Ministério da Agricultura, tenha um responsável técnico. No caso, eu aqui em Espera Feliz, eu acompanho praticamente 100% das mudas, e isso tem que acompanhar essa questão do nematóide. As mudas são amostradas, mandadas a um laboratório, e uma vez constatada a presença do nematóide, aquela parcela ela é destruída, ela não vai para o campo. Então, aí os produtores, nessa questão aí, pode ficar tranquilo, que muda de café não vai levar nematóide para o campo, não. Isso é tranquilo, que a gente acompanha e sabe, Agora, ele dissemina na lavoura, por exemplo,
lavoura de 30, 40 anos, às vezes quando foi plantada, às vezes até foi na muda, mas tinha pouco nematóide. Aí vai disseminando, vai espalhando, espalhando, espalhando durante o ciclo todo. Através de mudas, né? Que pode desenvolver. Hoje nós não temos problema. Enxurradas, as enxurradas da lavoura, tem uma enxurrada, o solo está revolvido, aí tem um nematóide aqui, a enxurrada leva para outro lugar. Os instrumentos agrícolas também, o indivíduo vai com a enxada lá, chovendo, uma enxada cheia de barro, leva lá o barro de um lugar que tem nematóide para um lugar que não tem nematóide. Assim como trabalhadores que transferem solo infestado. Então ele vai lá um dia de barro lá, bota cheia de barro de um lugar que tem nematóide, vai lá no lugar que não tem, vai espalhando. Agora, em questão de viveiro, como é que é feito? Nós acompanhamos isso. Nós não botamos veneno, não botamos nada não. O que a gente fala para o produtor? Você tira a terra num lugar onde que não tenha café há vários anos, certo? Você vai lá num pasto, tira a terra lá. É lógico que o nematóide se alimenta da raiz do pé de café. Se você acaba com o café, acaba com ele também. E aí você toma cuidado no viveiro, com trabalhador que vem com botina suja de barro da lavoura, com enxurrada que pode vir na lavoura, tudo isso pode contaminar. Mas a gente fica satisfeito que às vezes a gente acompanha 5 milhões de mudas de café, chega no final não deu nenhum nematóide, pelo cuidado, né, que o pessoal tem, né? Ô Renato, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguma espécie, alguma variedade de café hoje que está sendo desenvolvida aí? Porque nós sabemos que tem várias pesquisas e vários trabalhos feitos aí pelos pesquisadores aí para melhoramento genético de todas as plantações aí, principalmente do café. Tem alguma variedade hoje que é menos suscetível ao nematóide? Tem alguma coisa assim que o produtor que está pensando em plantar o café possa utilizar aí para que possa evitar esse tipo de problema na sua lavoura? Tem as duas variedades mais resistentes ao nematóide, são bem resistentes mesmo, chama Catucaí 785/15 amarelo e Acauã. Essas duas são resistentes mesmo ao nematóide. Agora, depois vamos chegar mais à frente aí. Aqui tem a quebra da produção pelo nematóide. Tratamento, Catuaí enxertado, deu produção média 3 primeiras safras, 66,7. Catuaí sem enxertia, que o nematóide pega, 53,7. E Acauã, que é um café muito resistente, deu 85,5. Então vemos que o Acauã produziu 50% a mais do que Catuaí. Agora, tem aqui no Iringue, Cepeia, 4 colheitas, Catucaí 785 e Catu Vermelho IAC 144. Em uma área onde um cafezal velho havia sido arrancado. Os resultados mostram o Catucaí 785 com 49 sacos por hectare e o Catuaí 31. Então, uma diferença muito grande, 60% a mais, certo? Então, essas duas variedades são as mais indicadas quando você vai plantar café no lugar onde você arrancou café. Mas acontece que o pessoal não planta só essas duas variedades, planta as outras também. Aqui tem a outra aqui, crescimento de muda do cultivar Catuaí com inoculação e sem inoculação. O que acontece? Catuaí 44 sem inoculação, sem o nematóide. A muda estava com 17,5 gramas aos 8 meses de idade, pesando. E aonde inoculou nematóide, 12,2. Por exemplo, muito menor a muda. E se você for para a raiz tinha 5,6 gramas, aonde que não tinha nematóide, e 3,9 gramas aonde tinha nematóide. Quer dizer, o nematóide comeu a raiz da lavoura nova aí.
Então, em relação das observações aqui efetuadas, recomenda-se que a renovação do cafezal em áreas antes com lavouras velhas deve ser feita a área. Então, o indicado é um ano de descanso na área, livre dos cafeeiros. Entendendo? Aí, procurando plantar o milho não é hospedeiro do nematóide. Então, você deixa um ano a área sem o café para a redução da população de nematóide. Ela não vai acabar com o nematóide, mas vai reduzir drasticamente. Essa é a primeira. Usar material tolerante para plantio nessas áreas. Então, os materiais tolerantes mais comuns, e o Catucaí 78515 é o mais plantado na região, é o que se planta mais, né? Tanto amarelo como vermelho. E também, se você puder, esterco ou palha de café, nas covas, o suco, então isso é importante que o esterco leva uns micro-organismos lá que são prejudicial ao nematóide. O Catucaí amarelo 785, que você perguntou ali, ele é resistente ao nematóide exígua. O Catucaí amarelo tem muita aceitação na zona da Mata Espírito Santo. Suas características principais: tolerância à ferrugem, maturação precoce, fruto graúdo, boa qualidade de bebida e constância na produção em safras seguintes. E a principal delas, a tolerância ao nematóide exígua que infesta todas as lavouras de café. Assim, na substituição ou dobra de lavouras, o Catuí 78515 tem prioridade e tem se comportado melhor do que o Catuí vermelho AC 147. Então você vai dobrar uma lavoura, às vezes o cara vai dobrar uma lavoura, vai replantar, então ele deve partir para o Catucaí 785. Então aqui tem um caso aqui, onde foram semeadas as sementes em caixa de areia e análise no segundo par de folha. A muda foi analisada e arrancada. Onde tinha o Catucaí 78515, tinha por muda 4,1 galha. O 78515 amarelo, 1,8 galha. E o Caguã 365, 2,9 galha. E o Acaô novo, 6,7 galha. E o Catuí vermelho AC 140, 123 galha. Era galha pura, ainda novinha a muda, né? Bem novinha, no segundo par de folha, logo no começo, estava totalmente infestada. Agora, como é que é o controle do nematóide? Vamos lá, controle do nematóide. Primeiro, né? O mais importante é o controle preventivo. Escolha de área não infestada para plantio. Isso é importante. Você pegar um pasto lá, não tem nematóide. Uso de muda sadia. Isso aí na nossa região está resolvido isso aí. Isso aí não tem preocupação mais não. Uso de práticas agrícolas de conservação de solo. Então, aí no caso, um herbicida é muito melhor porque ele não movimenta o solo. Ele fica lá aquela manta seca, sem movimentação, com menos erosão. Ô Renato, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. O produtor que está nos ouvindo agora, ele tem uma lavoura lá que ele vai arrancar essa lavoura e possivelmente tem nessa lavoura aí o nematóide. Ele já pode imediatamente substituir essa lavoura por essas variedades que são resistentes ao nematóide, ou ele tem algum tratamento assim? Ele não quero esperar um ano, quero arrancar e plantar imediatamente. Ele pode fazer um tratamento naquele solo ali, para que ele já possa imediatamente substituir aquela lavoura por uma nova variedade? Se as variedades foram resistentes, igual o Catucaí 785 e o Acauã, ele pode plantar na mesma hora que ele erradicou. Agora, sempre é bom você dar um descanso para aquelas raizadas apodrecer, né? Mas pode plantar tendo essas variedades resistentes. Isso aí é tranquilo, né? Agora, esse uso de práticas agrícolas, nós falamos, então o herbicida é melhor do que capina, tal. Então,
fazer a rotação de cultura. Sempre que for efetuado o plantio em área antes com café, promovendo o arranquio bem feito. Hoje em dia, eles arrancam café com máquina, né? Com pá carregadeira, com retroescavadeira, e aí acaba eliminando bem as raízes, né? Se ele puder revolver bem o solo, fazer uma aração para expor esse solo ao sol, né? Então, isso é bom. As áreas de lavoura, como falei assim, e adultas na nossa região, todas elas têm nematóide, mas elas têm uma produtividade razoável. O café convive com o nematóide, né? Agora, por quê? Porque você bota uma adubação melhor, você põe uma adubação orgânica, então ele convive. Agora, não é recomendável plantar uma variedade susceptível ainda no mesmo ano da lavoura retirada, né? Agora, existe também nematicida. Nós falamos o seguinte, existem os nematicidas. Em lavoura velha não tem muito resultado não, tá? Porque o volume de solo é muito grande para ser tratado. Então a lavoura velha não tem muito resultado do nematicida. Então a lavoura velha vai tocando ela, quando for possível substitui, né? Que vai ficando velha demais, né? Então os nematicidas, né? Eles podem ser, tem os nematicida biológico e químico, né? Então você usa, né? Então, esses nematicidas são importantes na formação da lavoura, para a proteção inicial do sistema radicular, para proteger as safras iniciais, no quadro abaixo aqui. Então, às vezes o produtor não tem paciência ou não tem condição de dar um descanso na lavoura de um ano. Aí ele carca o café lá imediatamente após arrancar, e um café que não que é susceptível, né, à doença do nematóide. Aí ele tem essa solução do nematicida, que ele usa aí na formação. Tem aqui a produção, ó, vários nematicidas aqui. Usou nematicida, Nemacurma, Bafidam, ó, a produção, 47,7, Counter 39,5, Temic 39,7, Counter mais Bafidam 55,5 e Temic mais Bafidam 60,2. E a Testemunha, onde não usou nematicida, deu quase a metade da lavoura da produção nas duas primeiras safras. Então, não adianta o indivíduo pegar uma muda de café isenta, que a gente tem um trabalho doido nisso aí. Os produtores viveiristas têm, colocam a boa em boa condição, e o cara colocar essa muda no lugar todo infestado e não proceder o trato aí. No caso, teria que ter nematicida quando a lavoura é susceptível. Porque, como nós falamos, o produtor tem duas variedades ótimas aí. A Cauã, ele não vai plantar essas variedades, o problema é esse. Então, se ele tiver uma área desocupada, ele planta um café susceptível. A área onde arrancou, planta o Catucaí ou o Acauã. Como nós falamos, o Catucaí é o café mais plantado na nossa região. Nas lavouras adultas, em confestação severa, o volume de solo é muito grande a ser tratado, então esses nematicidas, eles não funcionam. Pode ter, talvez, um pequeno ganho na produtividade, mas são produtos caros e aí não se consideram. Na renovação da lavoura, porém, onde plantas jovens são colocadas em áreas antes com cafezal velho, os prejuízos com exíguas são significativos. Isso se comprova na zona da mata, onde se compara o material tolerante ao padrão susceptível. O próprio catuai enxertado apresenta desempenho superior. Existem também vários nematicidas químicos e biológicos que são registrados para aplicação na
cultura de café e no controle do nematóide. Então nós agora terminamos na hora certinha, 7 horas, né? E colocamos aqui o nosso zap, né? 32 999 53 88 29. Repetindo, 32 999 53 88 29. Então vamos pensar nisso. Nematóide não é brincadeira. O produtor não sente, mas ele fica trabalhando lá embaixo da terra, né? E acabando com a produtividade e dando um desenvolvimento não muito bom para a lavoura de café. Então, um bom dia a todos. Valeu, Renato, bom dia, mais uma vez aí trazendo informações importantíssimas para o homem do campo, para o produtor rural, falando aí a respeito do café, sempre em nome de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Renato volta na próxima quinta-feira, às 6:30 da manhã, com mais um Estação Rural. Bom dia!